Glória a Deus. Bom dia, Igreja Embaixada. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à casa do nosso Pai. Que você possa abrir o seu coração àquilo que o Espírito fará no nosso meio essa manhã. Amém? Todo começo de ano ou fim de ano, quando termina ali o processo do projeto de vida, que eu creio que 99% dos que estão aqui participaram, 8 dias de consagração, intensidade, jejum, planejamento do nosso ano novo, amém? Passamos ali em consagração, dizendo: Deus, para esse ano novo, mostra, me traz uma luz, um arder no coração, uma ideia sobre a minha vida, sobre os meus projetos, as oportunidades que surgirão. E nós passamos ali realmente o mês de dezembro nessa intensidade. E é uma experiência que eu tenho. Geralmente, quando passa ali o projeto de vida, ou no comecinho do ano, eu sempre sou chamado para pregar, e eu prego algo relacionado a isso. Algo relacionado a uma continuidade da nossa intensidade sobre esse ano novo que Deus entrega nas nossas mãos a cada 12 meses. E é sobre isso que eu vou falar nessa manhã. Ainda estamos em janeiro, ainda estamos diante de uma novidade de ano, mas a Bíblia nos traz alguns alertas sobre isso. Amém? Olha só o que diz Mateus 25, do verso 1 a 5. Põe na tela aí, por favor. Então o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram as suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas insensatas e 5 delas eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, juntamente com as candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. Amém? Essa é uma parábola de Cristo, que diz a respeito da igreja, porque são virgens que se tornaram noivas, e nós sabemos que noivas de Cristo. Amém? É uma parábola que diz a nosso respeito. Nós, a igreja, em conjunto de pessoas, somos a noiva de Cristo. Porém, a palavra aqui, ela traz uma diversidade, noivas prudentes e noivas imprudentes. Mas é uma parábola também que fala sobre o tempo, porque pensa comigo, quando a gente diz, o ano novo está começando, a gente diz, um tempo novo sobre a minha vida. Por isso, nós passamos o fim do ano passado projetando, ou pelo menos, profetizando, dando uma direção do que seria um novo tempo sobre nós. E aqui eu vejo que também quem já é casado, quem está namorando, sabe disso. Quando o noivo, o pretendente, chega para a noiva e diz: quero noivar com você, o que passa a acontecer com aquela moça? Um tempo novo sobre ela. Deixei de ser solteira, independente do mês. Um tempo novo está sobre a minha vida. É um tempo que também é curto. É um tempo que já anuncia o outro tempo. Agora eu sou noiva. Nesse tempo de noivado, preciso agir como uma noiva, me preparar para esse período, porque daqui um outro tempo eu vou casar. Aí a questão é diferente. E a nossa vida cristã é assim. De ano em ano, projetando, crescendo, desenvolvendo. A cada ano, o favor de Deus nos alcançando. Porque o tempo é a coisa mais importante que nós temos. É ou não é? Do que adianta você nascer e morrer um dia depois? A coisa mais importante que nós temos é o tempo. Quero nascer e morrer bem velho. De preferência, ser prudente e ter muitas conquistas durante todo esse tempo de vida.
Mas a gente ouve muito por aí, o ano novo ele é só uma convenção de calendário e não muda nada, é um dia que se passa sabe, isso não é coisa do homem, coisa inventada. Não, não é coisa do homem. A ciência mesmo, ela diz, ela afirma, ela prova que o tempo é uma dimensão, que existe altura, largura, profundidade. As coisas só existem porque existem dimensões. A Bíblia tem altura, tem largura e tem profundidade, por isso ela existe e nós podemos agir com ela. Mas tudo isso só existe porque uma dimensão primeiro existiu, que foi a dimensão do tempo. A partir do momento que tudo se fez, quando Deus diz tudo se fez, ou a ciência dá um outro relato, mas quando tudo se fez, o tempo avança, as coisas começam a ser criadas e desenvolvidas. Tanto é que a ciência ainda diz que o universo continua expandindo, continua sendo criado, novas estrelas, novas galáxias continuam sendo criadas nesse exato momento, conforme o tempo vai avançando. O tempo, ele é o agente criador de todas as coisas. Da mesma forma, como se a gente parar para pensar, o tempo, ele é um agente espiritual, ele é uma entidade espiritual. Que dia nós estamos? Nós estamos no dia 22 de janeiro de 2023. 22 de janeiro de 2023, ano esse que é contado a partir do nascimento de Jesus sobre a terra. Então a gente para pensar. 2023, anos que o nosso Senhor nasceu. E foi tão intenso que ele mudou o tempo das coisas. Não é só um número aleatório. É o dia que o nosso Salvador, o Criador dos céus e da terra, veio à existência para mudar a história de todo mundo, dos céus e da terra. E sabe o que é melhor? É o ano de 2023. Tem países, a China, o ano do dragão, o ano do rato. Eu não tenho nada a ver com dragão, não tenho nada a ver com rato. Eu tenho a ver com 2023, que é o ano do nascimento do meu Senhor, daquele que me criou, daquele que me salvou. Então, mais favorável é um ano 2023 para quem é de Cristo, porque para aquele que não é. Porque o próprio nome do ano diz: sou o ano de Cristo sobre a terra. Amém? É nosso. Então é a oportunidade que eu e você temos em Cristo avançarmos pelo ano e fazermos a diferença a cada dia. Mas eu quero continuar a parábola. Mateus 25, verso 6. À meia-noite, olha, estou falando de tempo, foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, deem um pouco de óleo para a gente, porque as nossas lamparinas estão apagando. As outras responderam: não temos o suficiente para todas, vão vocês e comprem óleo para vocês. Quando estavam comprando, o noivo chegou, as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Amém? Olha só. O tempo. São minha noiva. Eu vos chamei, eu dei um anel, eu dei um título, uma esperança, eu trouxe recursos. Eu vou para um outro lugar, mas eu volto. Enquanto isso, sejam prudentes. Ajam como a noiva deve agir, porque quando eu voltar, vou levá-las para um lugar melhor ainda.
para um tempo, outro tempo novo, de mais abundância, continuidade da vida com Cristo. O que acontece? 5 delas tornaram-se insensatas. Fizemos o nosso projeto de vida e dissemos: esse ano demora, está demorando tanto para passar, vou deixar essas coisas para o lado. Mas as 5 prudentes, a Bíblia diz que elas tinham um reservatório para ser enchido de óleo. E isso fez com que elas fossem classificadas como prudentes. O ano avançou e o óleo continuava na bolsinha de cada uma. O recurso do alto para que elas se movessem na terra, em toda e em qualquer situação. Pastor, mas como é que eu aplico isso na minha vida? Isso é simples. A gente tem que entender que nós somos a noiva de Cristo. A gente tem que entender que nós somos o recipiente do óleo. O Espírito Santo habita em cada um de nós. Mas há um entendimento. Quanto mais eu me encho do Espírito, quanto mais eu me envolvo com Deus, com a sua obra, com a sua igreja, com os seus princípios, mais prudente será o meu caminhar sobre a terra. Então, você quer ter os teus projetos realizados, que foram elaborados num tempo de intensidade, né? Num tempo que você disse: vou me preparar para um tempo novo sobre a terra. Você quer chegar no final desse ano sendo chamado por Cristo para um banquete? Sendo chamado para mostrar: olha, Deus, conquistei a minha casa. Olha, Senhor, eu abri o meu GR. Olha que família bonita eu formei. Olha o quanto do teu favor e do teu poder alcançar a minha casa. Olha quanto eu cresci financeiramente. Sim, eu estou vendo, porque você foi prudente. E essa prudência, ela se dá por um fator: ser cheio e cheia da unção do Espírito Santo todos os dias desse ano novo que o Senhor entregou para cada um de nós. Esse é o requisito. As prudentes foram negligentes. As imprudentes foram negligentes. As prudentes entenderam. Intensidade, hoje e amanhã. Diligência, hoje e amanhã. Porque o Senhor me deu os projetos, mas eles só serão conquistados se eu me encher do poder e da autoridade, se eu me envolver, se eu me relacionar com Ele durante todo o ano. Fica a pergunta. Nós já estamos em janeiro. Quanto desse óleo, quanto dessa unção ainda resta com você? Quem você tem se tornado nesses primeiros 20 dias do ano? Porque todas eram noivas, todas eram capacitadas, eram bonitas, eram ornadas, e a metade foram perdendo as suas qualidades durante o tempo. Foram esmorecendo. A Bíblia chega a dizer: não, todas elas dormiram na metade do tempo. Isso é normal. Mas quando acordaram, uma metade ainda era prudente. Ainda que veio a dificuldade, ainda que veio a intensidade, o esmorecimento, o cansaço. Mas a metade, quando acordou, no meio da noite, disse: eu sei quem eu sou, eu sei qual é a minha identidade, eu sei qual é o projeto que eu tenho que conquistar. Enquanto o noivo não chega, eu sei o que eu tenho que fazer. E aqui eu digo, nós vivemos num lugar de oportunidade. O tempo, ele é escrito, ele é entregue para a igreja. E a igreja que entende isso, você que entende isso, se desenvolve, cresce, é abençoado. E as ferramentas estão aqui. Eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui está frequentando um GR? Levanta a mão. Talvez a metade.
O GR, né, e a gente entra aqui nas nomenclaturas. Eu frequento um GR, você não frequenta um GR. Metade frequenta, metade não frequenta, e está tudo certo. O que é um GR? O GR é um grupo de relacionamento. GR é um grupo de relacionamento de pessoas que se encontram em nome de Jesus. Então, aqui há uma coisa nova. A Bíblia diz que quando as pessoas se encontram em nome de Jesus, se reúnem por causa dele, ele se faz presente. Em resumo, você quer ter os seus projetos realizados durante o ano, frequente um GR. Porque aquele que abastece o teu depósito de óleo está lá. Ele não está em outro lugar, ele está lá. Lá que tem poder, lá que tem autoridade, lá que tem o favor, lá que os milagres acontecem. Eu tive a minha vida transformada num GR. Eu fui liberto das drogas, eu fui liberto da miséria financeira. Sim, eu vivia miserável financeiramente. Eu fui liberto da tristeza, eu fui liberto da pobreza dentro de um GR. Por quê? Porque Jesus estava naquele GR. Porque ali o meu depósito de óleo era abastecido a cada vez que eu ia para um GR. Os recursos estão à nossa disposição, à disposição da igreja. E do tempo que eu entrei no GR, que foi um tempo novo sobre a minha vida, tudo passou a dar certo. Arrumei uma namorada, arrumei um bom emprego, abençoei minha família, comprei minha casa, casei, me tornei um líder de GR, me tornei um ministro do Evangelho, porque a prudência está nisso. Onde eu posso me recarregar da unção do Senhor. É o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã de janeiro. Manhã de janeiro em Balneário Camboriú é bom para quê? Para ir para a praia. Mas nós somos prudentes. Nós viemos aqui para sermos cheios da unção. Pode ir para a praia de tarde, pode ir para a praia outro dia. Mas aquilo que vai fazer a diferença no teu trabalho, na tua casa, nos teus negócios, no teu ministério, é conquistado aqui. À noite, poxa, já vim de manhã, mas à noite é um dia de evangelismo. Que é coisa mais prudente do que você ganhar uma vida para Jesus? Um ato que faz com que os anjos do Senhor se regozijem. A Bíblia diz: sábio é aquele que ganha almas. Nós, igreja, encontramos a prudência de sermos uma noiva perfeita, em primeiro lugar, na igreja, e a partir dela. Pastor, mas eu já frequento o meu GR, então avance um pouquinho mais. Você já estudou? Você já fez a tua escola de princípios? Põe na tela aí, por favor, o banner das escolas, se for possível. Semana que vem nós vamos começar as escolas. Escolas de princípios, escolas de servos, escola teológica. Pastor, eu sou novo, então vem estudar com a gente, venha se tornar durante um ano. Isso aqui é um depósito de unção, de favor. Outra coisa que mudou a história da minha vida foi quando eu entrei nas escolas bíblicas. E o favor me alcançou. E cada escola que eu fazia um propósito. Teve uma escola que eu entrei e diz: Deus, eu vou entrar nessa escola. Eu vou trancar minha faculdade, vou entrar nessa escola bíblica, mas eu quero conquistar uma casa no fim do ano. No fim do ano, eu tinha a minha casa própria. Por quê? Depósito de unção, depósito de poder e de autoridade. A partir da igreja, a partir da reunião de pessoas que estão em nome de Jesus. Então, eis aí a oportunidade. Você que quer começar, que é novo, venha fazer a escola de princípios, domingo e segunda. Eu vou te receber com um sorriso lá na porta. Amém? Escola de servos, pastor, eu já fiz. Venha servir na igreja. Quer ter a sua vida transformada? Sirva na casa do Senhor.
Seja você abastecida de poder, de autoridade, de prosperidade, mas seja você também aquele que abastece os outros. Já fiz servos, venha ser um líder de GR, venha avançar no conhecimento bíblico, venha fazer a escola teológica. Pastor, já fiz tudo isso, eu tinha um desejo de ser pastor, de ser evangelista, isso morreu, me procure. Hoje mesmo eu vou te auxiliar nesse processo. E não termina o ano sem que você não tenha o seu ministério bem sucedido. Nós estamos no melhor lugar. As 10 noivas estavam no melhor lugar. As que foram prudentes, Jesus chama, vem para um lugar melhor ainda, vem para o banquete. O que é o nosso banquete? Trazendo para essa nossa conjectura de um ano. O banquete é, terminei o ano, meu GR está cheio, minha família está abençoada, os meus negócios estão extraordinários, estou com o bolso cheio de dinheiro, tenho a minha casa, tenho investimentos, tenho alegria, tenho viajado. Chega o final do ano, Jesus diz, vem para o banquete. Que banquete? Tem coisa melhor. Vamos fazer novos projetos. Porque você foi fiel no pouco, então eu preciso te colocar no muito. Pastor, esse ano eu tenho um projeto de juntar dinheiro para comprar uma casa própria. Seu próximo projeto é quitar a sua casa própria. Venha para o banquete, mas seja prudente, seja diligente. Isso parte de você. Quando as noivas imprudentes disseram para as prudentes, me dê óleo. Não, não é assim que funciona. Você que tem que ir comprar. E aqui eu vejo uma coisa escondida. Quando a gente se dispõe a comprar óleo, a buscar a unção de Deus, a se envolver nos projetos de Deus, seja ele qual for, seja ele abrir um GR, seja ele ser a diferença lá no seu trabalho, seja ele ser um provedor na casa do Senhor, um evangelista lá fora, não importa. Quando a gente se dispõe a se envolver nos projetos de Deus, o recurso vem. Vocês querem comprar óleo? Então vão, o recurso está ali. Não falta recurso para aqueles que se envolvem com as coisas de Deus. Não falta um recurso para aqueles que se movem a partir da igreja. E você continua sendo igreja na sua casa, no seu trabalho, nos teus negócios. E você vai comprar algo e Deus te mostra a oportunidade, você vai empreender algo, Deus te mostra o caminho certo, porque o óleo ele está disponível e ele quebra o jugo, ele afasta o mal. Por isso que as noivas prudentes, cheias de óleo, durante aquele tempo em que o noivo não viam, se prepararam. Cuidaram do corpo, cuidaram da mente, cuidaram dos recursos, serviram a casa, cuidaram dos servos. Essa é a oportunidade que nós temos, que nós, Igreja Embaixada, sejamos uma igreja de noiva 100% prudente, que possa terminar o ano e vamos ter fila de testemunhos aqui, porque todos nós seremos convidados ao banquete do Senhor, amém? Pastor, mas eu esmoreci. A Bíblia diz que todas as noivas dormiram, isso é normal, isso acontece, somos seres humanos. Vem o desânimo, vem o marasmo. Olha só o que diz Salmo 51, verso 12 e 13. Restaura em mim a alegria da tua salvação e me torna disposto a te obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos rebeldes e eles se voltarão a ti. Deus, eu dormi, a minha botija de azeite está esvaziando, mas restaura em mim aquela unção de quando eu me converti, que era muito do encontro, de ser cheio. Faz de novo em mim, e Deus diz, vou fazer. Restaura em mim os princípios, restaura em mim a importância de entender os valores do Senhor e colocá-los em prática. E Deus diz, eu farei. Talvez esse seja o teu clamor. Fiz os meus projetos,
tenho sido prudente, mas de tempos em tempos eu me canso. Mas é você que tem que chegar para Deus e dizer: me renova, me enche de novo. Como, pastor? O básico. Converse com Deus, ore a Deus, busque o teu lugar secreto como era no começo. Converse com Deus, abra o teu coração, expõe as tuas dificuldades, os teus pecados, se conserte, converse com Deus todos os dias. Ali é fonte de vida, ali é fonte de unção. Eu sei que você já passou por essa experiência de se prostrar a Deus e se levantar cheio do fogo, cheio do poder. É ou não é assim? Está disponível. Quem é imprudente não faz, quem é imprudente sabe o caminho. E a outra questão é: deixa Deus conversar com você. Você conversa com Deus em oração e deixa Deus conversar com você na palavra dEle. Nós te auxiliamos, você busca a intimidade da palavra na sua casa, você vem para as escolas conosco e a gente te ensina, você vai no GR, aquele líder preparado vai orar com você, vai te ensinar a palavra, vai te mostrar o caminho certo. Mas se está esmorecido, no meio do tempo, para que não chegue no final e você não entre no banquete. Que a gente possa entender. Estou me tornando imprudente? Basta. Aqui eu me resolvo. Aqui eu paro. Aqui eu me conserto. Aqui eu vou lavar a minha botijinha para que ela seja cheia novamente. Que esse ano de 2023, que está só no começo, seja um ano de glória em glória, de vitória em vitória, de favor em favor, de testemunho em testemunho. Mas a primeira atitude é: a minha botija de óleo está sempre cheia. Uma coisa que eu aprendi na pandemia, uma coisa que eu aprendi na greve dos caminhoneiros que teve uma vez: nunca deixe o seu carro na reserva sem gasolina. A partir dali, chegou a metade, eu abasteço, para não correr risco de ficar sem. Estou esmorecido? Vou me encher. Vou procurar o meu pastor. Vou para o meu GR. Chegou a hora de eu abrir o meu GR. Chegou a hora de eu voltar a ser fiel, de eu voltar a praticar os princípios. Mas vai chegar no final do ano e eu vou entrar no banquete com o Senhor. E vou levar muitos comigo. E vou para um tempo novo. Que venha 2024, que sejam novos projetos, porque todos os outros foram conquistados porque fui prudente. Amém? Eu quero terminar com um versículo. Isaías 52, verso 7. Como são belos nos montes, diga comigo, nos montes. Como são belos nos montes os pés dos que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. Eu vou traduzir em embaixadez. Quão lindos são os pés, quão maravilhosos, quão exuberantes são os pés daqueles que são colocados nos lugares altos, daqueles que conquistam posições, autoridades, aquele que cresce em todas as áreas. Quão lindos são os pés daquele que prospera no Senhor. Porque a pessoa está olhando os pés, é porque aquela pessoa foi colocada no lugar alto, cresceu, foi prudente. Venha, noiva, venha para um lugar mais alto, e as pessoas verão que você cresceu. Mas por que cresceu? Porque foi prudente, porque serviu a Deus, dentro e fora da igreja, porque serviu a casa do Senhor, porque ofertou, porque evangelizou lá fora, porque abriu a sua casa para que o evangelho fosse pregado, porque foi referência, teve um posicionamento no trabalho. Vou orar pelo faxineiro, pelo gerente, pelo diretor, vou orar por todos, vou ganhar todos para Cristo. Quão lindo, deixa na tela o verso. Quão maravilhoso é a noiva prudente, quão maravilhoso é o servo da igreja embaixada,
porque Deus o colocará nas maiores posições, nas maiores autoridades, nos melhores cargos, nas melhores empresas, terão os maiores empreendimentos, porque são prudentes na casa do Senhor e fora dela, porque ganham vidas, porque cuidam de vidas, porque aprendem a palavra, porque servem, porque se propõem a executar os princípios com temor, com autoridade. Essa é uma promessa para mim e para você. Se coloque de pé, por favor. Se o grupo de louvor quiser subir, eu vou orar por você. Palavra prática, mas é uma palavra de tempo. O pastor Michael lançou um livro, o melhor livro dele, O Tempo e a Oportunidade. De tempo em tempo, o Rei. De tempo em tempo, Deus vem prestar contas. O ano é do Senhor Jesus. Jesus diz, projete, seja prudente, no final eu vou prestar contas com você. Se cresceu, se desenvolveu, se serviu, te levo para um lugar melhor. Se não, eu fecho a porta. Tenta de novo. Coloque a mão no seu coração, por favor.